1 Crônicas, capítulo 6. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Coate: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Amrão: Arão, Moisés e Miriam. Estes foram os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias. Finéias gerou Abisua. Abisua gerou Buque. Buque gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías. Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Aimaas. Aimaas gerou Azarias. Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Salum. Salum gerou Ilquias. Ilquias gerou Azarias. Azarias gerou Zeraías. E Zeraías gerou Jeozadaque. Jeozadaque foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Estes foram os filhos de Coate: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas alistados de acordo com os seus antepassados. De Gerson, seu filho Libni, que foi o pai de Jaate, pai de Zima, que foi o pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, que foi o pai de Jeaterai. De Coate, seu filho Aminadab, pai de Corá, que foi o pai de Assir, pai de Eucana, pai de Ebiasaf, que foi o pai de Assir, pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, que foi o pai de Saul. De Eucana, Amazai, Aimote e Eucana, pai de Zofai, pai de Naate, que foi o pai de Eliabe, pai de Jeroão, pai de Eucana, que foi o pai de Samuel. De Samuel, Joel, o mais velho, e Abias, o segundo. De Merari, Mali, pai de Nibne, pai de Simei, que foi o pai de Uzá, pai de Simeia, pai de Agias, que foi o pai de Asaías. Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor, depois que a arca foi levada para lá. Eles ministravam o louvor diante do tabernáculo, da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Estes são os que ministravam, junto com seus filhos, dentre os coatitas: o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Zofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Abiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Emã ficava seu parente Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baacéias, filho de Malquias, filho de Etne, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Dentre os Meraritas, à esquerda de Emã, parentes dos Meraritas, ficavam Etã, filho de Quise, filho de Abde, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias,
filho de Anzi, filho de Bani, filho de Seme, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus parentes, os outros levitas, foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus. Mas era Arão e seus descendentes que cuidavam dos sacrifícios no altar do holocausto e das ofertas no altar do incenso e de todo o serviço no lugar santíssimo e dos sacrifícios de propiciação por Israel, conforme o que Moisés, seu servo, tinha ordenado. Estes foram os descendentes de Arão, seu filho Eleazar, pai de Finéias, que foi o pai de Abisua, pai de Buque, pai de Uzi, que foi o pai de Zeraías, pai de Meraiote, pai de Amarias, que foi o pai de Aitube, pai de Zadoque, pai de Aimaás. Estas foram as cidades e as regiões dadas aos levitas para nelas habitarem. Dentre os descendentes de Arão, o clã coatita foi sorteado primeiro. Foi-lhe dada Hebrom, em Judá, com suas pastagens ao redor. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Assim, os descendentes de Arão receberam Hebrom, cidade de refúgio, e Libna, Játir, Estemoa, Ilém, Debir, Azã, Jutá e Bet-Semes, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Benjamim receberam Gibeão, Geba, Alemete e Anatote, com suas respectivas pastagens. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. Para os demais descendentes de Coate, foram sorteadas 10 cidades pertencentes aos clãs de metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foram sorteadas 13 cidades das tribos de Issacar, de Azer e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés que fica em Bazã. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteadas 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas respectivas pastagens. As cidades anteriormente mencionadas dos territórios de Judá, de Simeão e de Benjamim também lhes foram dadas por sorteio. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio, nos montes de Efraim, e Gézer, Joquimeão e Bet-Orom, Aijalon e Gat-Rimon, com as suas respectivas pastagens. E da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Aner e Bileã, com suas respectivas pastagens. Os gersonitas receberam as seguintes cidades: do clã da meia tribo de Manassés, Golã em Bazã, e também Asterote, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Issacar, Quedes e Daberate, Ramote e Anem, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Azer, Masal, Abdom, Ucoque e Reobe, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, Amon e Kiriataim, com suas respectivas pastagens. E estas foram as cidades que os outros meraritas receberam, da tribo de Zebulon, Rimono e Tabor, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Ruben, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, Bezer no deserto, Jaza, Quedemote e Mefaate, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, Maanaim, Esbom e Jaza, com suas respectivas pastagens. Primeira Crônicas, capítulo 7. Estes foram os 4 filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Estes foram os filhos de Tolá: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibzão,
e Samuel, chefe dos seus clãs. No reinado de Davi, os descendentes de Tolá, alistados em suas genealogias como homens de combate, chegavam a 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel e Cias. Todos os 5 eram chefes, que tinham muitas mulheres e filhos. Por isso, conforme a genealogia de sua família, eles contavam com 36.000 homens prontos para o combate. Juntamente com seus parentes, os homens de combate de todos os clãs de Issacar, conforme alistados em sua genealogia, chegavam ao todo 87.000. Estes foram os 3 filhos de Benjamim: Belá, Beque e Gediael. Estes foram os filhos de Belá: Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri, 5 chefes de famílias. Seu registro genealógico alistava 22.034 homens de combate. Estes foram os filhos de Beque: Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Todos esses eram filhos de Beque. O registro genealógico deles alistava os chefes de famílias e 20.200 homens de combate. O filho de Gediael foi Bilã. Estes foram os filhos de Bilã: Jeús, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos esses descendentes de Gediel eram chefes de família que contava com 17.200 homens de combate prontos para a guerra. Zupim e Upim eram filhos de Ir, e Uzi era filho de Aer. Estes foram os filhos de Naphtali: Jaziel, Guni, Jezer e Zilém, netos de Bila. Esses foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho de sua concubina Arameia, que também deu à luz a Maquir, pai de Gileade. Maquir casou-se com Maaca, irmã de Upim e Zupim. Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofeade, o qual só teve filhas. Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho, a quem deu o nome de Pérez. O nome de seu irmão era Zeres, cujos filhos chamavam-se Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Esses foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Sua irmã, Amolequete, deu à luz Izode, Abiezer e Maalá. Esses foram os filhos de Zemida: Aiã, Ziquém, Lique e Anião. Esses foram os descendentes de Efraim: Zutela, que foi o pai de Bered, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zabade, pai de Zutela, Ezer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz um filho. Ele o chamou de Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha chamava-se Zerá. Foi ela que fundou Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, e também Uzem Zerá. O filho de Beraíras foi Refa, pai de Rezefe, que foi o pai de Telá, pai de Taã, pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi pai de Elisama, pai de Num, que foi pai de Josué. Suas terras e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor, Naarã a leste, Gézer e seus povoados a oeste, e Siquém e Aiá, com seus povoados. A tribo de Manassés controlava as cidades de Bet-Seã, Taanaque, Megido e Dó, com seus respectivos povoados.
Os descendentes de José, filho de Israel, viviam nessas cidades. Estes foram os filhos de Azer: Imna, Isvá, Isvi e Berias. A irmã dele chamava-se Zera. Estes foram os filhos de Berias: Éber e Malquiel, que foi o pai de Birzavite. Éber gerou Jaflete, Zomer e Otão, e da irmã deles, Zoá. Esses foram os filhos de Jaflete: Pasaque, Bimal e Asvate. Esses foram os filhos de Jaflete. Esses foram os filhos de Zomer: Ai, Roga, Jeubá e Arã. Esses foram os filhos de Elém, irmão de Zomer: Zofa, Imna, Zeles e Amal. Esses foram os filhos de Zofa: Zoá, Anéfer, Zual, Bere e Ina, Bezer, Ode, Zamá, Zilza, Iltrã e Beerá. Esses foram os filhos de Jéter: Jefoné, Pispa e Ara. Esses foram os filhos de Ula: Ara, Aniel e Rízia. Todos esses foram descendentes de Azer. Eram chefes de famílias, homens escolhidos, soldados valentes e líderes de destaque. O número dos alistados para combater no exército deles chegou a 26.000. Filipenses capítulo 4. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus.
o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. E hoje concluímos a leitura do dia 178 do nosso plano de leitura bíblica. Como tem sido para você fazer essa leitura diária e conhecer da Palavra de Deus? Só não podemos esquecer do mais importante: transformação em nossas vidas. Para você que tem nos acompanhado, eu peço para deixar aquele like no vídeo. Leva 2 segundinhos. E para quem é novo aqui no canal e quer acompanhar a leitura junto conosco, se inscreva e ative o sininho. Dessa forma você vai ser notificado todos os dias quando postarmos um novo vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e as bênçãos de Deus sejam sobre a sua vida. E até amanhã, se assim Ele nos permitir.